Vamos aqui, meus amigos, tudo bem? Para a nossa sétima e última parte da porção de Shelá, tá? Da nossa Parashá, Rashavua, da nossa porção da semana. Então, nós estamos aqui no capítulo 15, estamos no livro de Bamidbar, que é o livro em português chamado Números, tá? Em hebraico, Bamidbar significa no deserto, tá? Então, vamos aqui fazer a leitura do nosso versículo 27 e já entramos aqui no contexto dos textos sagrados aqui da Torá, tá? Então, o versículo 27, ele diz assim, ó, Vem inef she'ahati terretate bexigaga, ou seja, se uma pessoa peca, né, novamente, inadvertidamente, vehi krivá esba shenatá lehatat, ou seja, ela vai pegar e deverá oferecer uma cabra, né, em seu primeiro ano ali como uma oferenda o que lehatat, uma oferenda de pecado. Então nós saímos aqui justamente da porção que fala sobre a separação da halá, tá? E agora entramos novamente aqui, continuando um pouquinho da última parte que era sobre o pecado inadvertido, aquele tipo de pecado que você faz sem saber que aquilo era errado. Então Deus vem e fala aqui para Moshe que ele deve pegar uma cabra ali no seu primeiro ano e oferecer como essa oferenda de pecado inadvertido, tá? O sacerdote, então, ele vai expiará pelo transgressor que pecou inadvertidamente diante de Deus, expiando em seu benefício e ele será perdoado. Uma única lei será aplicada àquele que peca inadvertidamente, ao nativo dos filhos de Israel e ao convertido que vive entre eles. Então Deus vem novamente e fala aqui sobre que essa é uma lei que é aplicada tanto como o natural de Israel como aquele convertido que está vivendo ali no meio de Israel, no meio do povo judeu. Versículo 30. Mas se um indivíduo peca com o braço erguido, essa forma aqui da Torá de dizer de braço erguido, quer dizer que ele pecou justamente intencional. Ele tinha a intenção de fazer aquilo, ele sabia o que ele estava fazendo. Isso aqui é importante para o que vai acontecer aqui nos próximos passuquinhos, nos próximos versículos. Então, entendam bem. O assunto agora sai daquele que peca sem saber aquilo errado para aquele que peca e ainda ele tem certeza que ele está fazendo algo errado, mas assim ele continua. Vamos lá. Isso quer dizer o braço erguido. Seja ele um nativo ou um convertido, ele está expressando desprezo por Deus, aquela alma será cortada do meio do seu povo. Então a pessoa que ela peca, ela transgride, sabendo que aquilo é um erro. O texto traz aqui falando assim, ela está expressando desprezo por Deus. Então uma pessoa que ela saiba que isso que ela está fazendo é errado, ela tem a ciência disso, o texto é bem claro, ela está desprezando a Deus, ela tem a ciência disso, ela está desprezando a Torá e as mitzvot. Então, quando Deus fala para você, não faça isso, e você faz intencionalmente, você está desdenhando das palavras de Deus. Pois ele, o próprio versículo 31 fala assim, ó, pois ele desdenhou a palavra de Deus e violou o seu mandamento. Esta alma será totalmente cortada e seu pecado está com ele. Amigos, essa mensagem é muito profunda. Todos os dias aqui eu venho e trago aqui todos os mandamentos de Deus, como nós estamos lendo aqui dentro das Parashá, Hashavua, das porções da semana da Torá. E Deus fala, faça isso, não faça aquilo, cumpra isso, não cumpra aquilo. É óbvio que o que nós estamos lendo aqui são mandamentos dados ao povo judeu. Mauri, eu não sou judeu, não tenho obrigação, verdadeiramente. Você não é judeu, então você é um Benenoa. Você tem 7 leis aqui que também foram dadas àqueles que não eram judeus, que são os descendentes de Noa, ou seja, os filhos de Noa, tá? Então entendam bem. Quando Deus fala que você não faz algo
que está escrito na Torá, seja um judeu ou um benenor, você está desprezando, você está desdenhando da palavra de Deus, tá? Então, é um assunto muito profundo, e o próprio texto diz, fala, essa alma ela vai ser cortada do meio do povo de Israel, e ele vai carregar o seu pecado sobre si. A sua transgressão é sobre ele mesmo, não ninguém mais, ou seja, ele carrega sobre ele mesmo as transgressões, tá bom? Versículo 32 fala assim: quando os filhos de Israel estavam no deserto, eles encontraram um homem recolhendo gravetos no dia de Shabat. Aqueles que o encontraram recolhendo gravetos o levaram diante de Moshe e Aharon e diante da congregação inteira. Eles colocaram sob custódia, visto que não havia sido especificado o que seria feito com ele. Deus disse a Moshe: o homem deve ser morto, a congregação inteira deverá apedrejá-lo fora do acampamento. Então, analise o texto juntamente comigo aqui. Depois de sair de pecados inadvertidos e vir para o pecado que a pessoa tenha ciência, uma transgressão que ela tenha ciência que ela está fazendo de livre e espontânea vontade, ela sabe que aquilo é uma transgressão, o texto vem e fala aqui de uma pessoa que estava num campo, num dia de Shabat, e o texto é bem claro, ele fala assim, ó. Veihiu Benei Israel Bamidba Veim Satu. Ou seja, eles, quando os filhos de Israel estavam no deserto, ou seja, no período em que eles estavam no deserto, o que? Ishme Keshesh Etsim Beion Hashabat. Eles encontraram o homem que estava colhendo o que? Etse, ou seja, ele estava colhendo gravetos, né? Beion Hashabat, no dia de Shabat. Eles já tinham sido advertidos sobre isso, sobre você fazer qualquer tipo de obra, qualquer tipo de serviço no Shabat. Então, além de ser, o texto já traz, é uma pessoa que sabia, pois eles já tinham ouvido, tá? E o interessante aqui, ó, vamos analisar o texto, como eu sempre falo, tem que se estudar, não é simplesmente ler, não, você analisa o texto. Então, o texto diz assim, que Veihu Bene Israel Bamidbar, quando que os filhos de Israel estavam no deserto, Veinsitu Ish, ou seja, eles encontraram um homem, né? Mekoshes Etzem, ele estava o que fazendo? Ele estava recolhendo Etzim, gravetos. Beion HaShabat, no dia de Shabat. Os filhos de Israel, eles encontraram um homem, não especificaram que ele é um israelita. Por isso a Torá fala, se fosse um nativo, ele tinha falado, é um nativo. Não, eles encontraram um Ish, um homem. Uma pessoa que provavelmente ali seria das misturas das nações, da mistura dos povos que estavam com o povo judeu ali. Eles encontraram ele então. E o que o texto diz? Ele sabia que era dia de Shabat e ele estava colhendo gravetos. Presta bem atenção comigo aqui. Uma das proibições que é da Torá, tá? É justamente você fazer o quê? Acender fogo no dia de Shabat. Deus fala, não vão acender fogo no dia de Shabat em todas as suas congregações, em todas as suas gerações. Então, se ele estava colhendo graveto, além de ele estar transgredindo por estar colhendo, fazendo o trabalho que era proibido no sábado, ainda aí tinha uma segunda intenção que era o quê? Justamente acender fogo. O Rashi ele comenta aqui que essa pessoa foi advertida, falar, ó, isso é errado, você não pode fazer isso. E assim mesmo ele continuou. Por isso fala que ele foi pego sob custódia e foi levado até Moshe e Aharon, que não sabiam justamente o que deveria ser feito com a pessoa que transgredisse isso, então eles foram consultar a Deus. Deus fala, pega essa pessoa, leve para fora ali da cidade, do acampamento de vocês, e todos façam que eu apedreje, e ele foi morto. Tá? Aqui, eu posso dizer assim, essa pessoa, ela... Vamos lá. Se eles levaram até Moshe e Aharon, é porque eles não sabiam o que era para ser feito. Nem Moshe e Aharon, por isso eles foram falar o que fazer. O quê? Consultar a Deus. Então a ordem veio do próprio Deus. Tá? Esse é um assunto, como eu falo assim, é aqueles assuntos que se eu sentar aqui com vocês e falar, ele é extremamente extenso. Tá? O porquê disso,
por que essa pessoa foi morta, por que Deus assim. Você vai ver que esse é o único caso em toda a Torá. Tá? E mais uma vez, não era aparentemente aqui um do povo de Israel, porque a Torá era muito enfática em dizer isso. Se é um judeu, se é um israelita, ou se não é um israelita. Por isso, a Torá usa o termo Ish, um homem. Tá? E ele foi ali, apedrejaram ele fora do acampamento. Aí nós chegamos justamente assim, ó, versículo 36. Toda a congregação o levou para fora do acampamento e o abateu até a morte com pedras, como Deus ordenou a Moshe, tá? O versículo 37. Deus falou a Moshe, dizendo: fale aos filhos de Israel e lhe digas, né? Vaiomer Hashem el Moshe lemor dabel el bener Israel ve'amata lehem ve'asu lahem letzitzit. Fale para o povo judeu fazerem o quê? Franjas nos cantos de suas vestes, tá? Para si nas pontas de suas vestes, por todas as suas gerações. Eles colocarão um fio, né, um terrelet de lã turquesa nos tzitzits em cada canto. Após esse caso específico, Deus vem e fala para Moisés que agora eles devem colocar nos cantos de suas vestes franjas. E nessa franja, um dos fios teria que ser de uma cor azulada. Terrelet, tá? Uma cor ali, um azul específico aqui que a Torá fala. Vamos continuar aqui, aí a gente já entra sobre esse assunto. Este será, tá? Tzitzits para vocês. Vocês se lembrarão de todos os mandamentos, tá? Kol mitzvot, os mandamentos de Deus, para realizá-los. E vocês não explorarão, o termo aqui no hebraico certo é explorarão, tá? Não é vocês lembrarão. Vocês não explorarão atrás dos seus corações e atrás dos seus olhos que desencaminham vocês. Então, no livro literal aqui de leitura da Torá, então você está vendo, aquele rapaz, ele continuou ali, estava colhendo lenha no dia de sábado, propositalmente, ele sabia, e Deus fala assim, serviu de exemplo, vamos passar para os demais agora, o que vocês vão fazer? Por todas as suas gerações, não é só agora, não era só naquele tempo, até os dias de hoje, futuramente, até Deus assim falar, chegar a época do Mashiach, ou seja, vocês nas roupas, nos quatro cantos das suas roupas, vocês vão colocar franjas, tzitzits. Para vocês se lembrarem de todos os mitzvot, de todos os mandamentos de Hashem, que eu vos dou. E assim vocês não vão explorar atrás dos seus corações, atrás dos seus olhos que desencaminham vocês. Então nós sabemos que o principal mandamento aqui, o principal objetivo por trás dos tzitzits, é justamente para nos alertar, porque enganoso é o coração do homem, perverso ele é, só quem pode sondar é Deus. Quando o texto fala aqui, quando nós usamos até no próprio português, explorarão, ou seja, você ficar procurando motivo, você ficar ali na internet procurando, você ficar no telefone procurando motivos para você pecar contra Deus. Os tzitzits, essas franjas, quando vocês olharem elas, vocês vão se lembrar de todos os mandamentos de Deus e vão deixar de seguir os desejos do vosso coração e os vossos olhos, os quais faz que vocês transgridam, que vocês pequem contra Deus. Os últimos 2 versículos aqui para nós nos aprofundarmos sobre isso. A fim de que vocês lembrem-se e cumpram todos os meus mandamentos e vocês sejam sagrados para seu Deus. Ani Hashem, eu sou o seu Deus. Né? Ani Hashem Helolehem, Asher Toretzti, né? Rotetzi. Quem tirou vocês? Etechem Meretz Mistrai, que tirou vocês da terra do Egito, né? Lehir Otlahem Lelohim Ani Hashem Elolehem, ou seja, tirou vocês da terra do Egito para ser seu Deus.
Ani Hashem Elohim, eu sou o seu Deus, eu sou o Deus de vocês. Então, um dos mandamentos mais assim, acho que eu vou dizer para vocês, do ponto de vista de um não judeu, emblemático no judaísmo, é justamente aquelas franjas que você olha para todo judeu que está com um kippah na cabeça, muitos usam os peotes e outros também usam os tzitzits. São aquelas franjas que são colocadas, né, nas quatro pontas das vestes. Esse assunto aqui, ele é um pouco extenso, mas vamos tentar trazer ele de uma maneira bem mais intuitiva aqui para que você entenda. Primeiro ponto que eu posso dizer aqui, que é o objetivo dos tzitzits, como nós já falamos, das franjas. É justamente para quando você olhar, você lembrar de Kol HaMitzvot, todos os mandamentos de Deus. Então você não vai seguir os olhos e não vai seguir os desejos do seu coração, quase faz que vocês transgridam, que vocês pequem contra mim. Tá? Foi tirado justamente depois ali daquele rapaz que estava colhendo os gravetos, né? Para que o povo judeu viesse a lembrar dos mandamentos de Deus e não fazer como o jovem fez ali. Segundo ponto que eu posso dizer aqui é que a Torá ela é objetiva. Aí você para e pensa comigo assim, tá, Mauri? Eu posso pegar qualquer tipo de franja, como está escrito aí, e colocar? Primeiro, não está escrito aqui qualquer tipo de franja, tá? Da mesma maneira, entendam bem comigo aqui, existe a Torá escrita, que nós estamos lendo aqui, e existe a Torá oral, que foi as instruções que Deus passou, apelo, né, de boca para boca para Moisés, para ele passar para toda a congregação de Israel. Nós chamamos hoje de Talmud Gemara, que também é um vídeo que eu estou devendo para vocês aqui há um bom tempo, tá? Deixa eu só me organizar. O Talmud, ele traz todas as explicações que Deus passou para Moshe que não estão na Torá. Que Deus passou de boca a boca para Moshe, Moshe passou para Aharon, Aharon passou para os seus filhos, ele passou para Yehoshua, ele passou para todo o povo judeu, passou por 70 anciões e até hoje chegaram, Baruch Hashem, nos nossos dias, tudo escrito. Praticamente uma biblioteca, o Talmud. É isso mesmo. É praticamente uma biblioteca. São N dezenas de tratados explicando porção por porção, mandamento por mandamento, palavra por palavra do que Deus deu para Moshe no Monte Sinai. Então, quando Deus vem falar aqui para Moshe, falar para o povo, fazer no quatro cantos das suas vestes franjas, não é simplesmente, corta um pedaço de pano aí, um tecido, pega como que chama? Você pega um barbante, não. Da mesma maneira que eles pegaram e foram consultar Moshe sobre o que teria que fazer com o rapaz que estava colhendo lenha ali, tá, Moisés, como que é essas franjas? E Baruch Hashem chegou até o nosso dia porque foi escrito o que Moshe falou com Deus, né, sobre isso. Então tem toda uma especificação, não é assim simplesmente colocar, tá? Existe um profundo aqui atrás. Eu vou trazer aqui para vocês justamente sobre essa questão, tá? Que é o foco desse vídeo, sobre o que? Tzitzit, ele é um fio de luz. Ele é um fio para nos lembrar, para clarear, tirarmos os nossos corações, nossos olhos das trevas e lembrarmos dos mandamentos de Deus. Tá? Então vamos lá. Primeiro, eu preciso mostrar para vocês que não é simplesmente uma franja. Só um minuto, eu vou pegar algo aqui. Só um minuto. Amigos, isso aqui é um Talit Gadol, tá? Eu usei ele no meu casamento, eu uso ele para fazer as minhas orações diárias, tá? O Talit Gadol, ele tem aqui, como vocês podem ver, tzitzits, franjas, tá? Nas quatro pontas do nosso Talit Gadol, tá? Ou pode ser também um Talit Katan, que é o pequeno. Gadol é grande, Katan é pequeno, tá? Eu recomendo um Gadol, porque se você vai fazer a oração da manhã, você precisa se cobrir, ele tem que cobrir praticamente maior parte do seu corpo, tá? Essas aqui são as franjas, tá?
tzitzit. Então, o que eu estava explicando, não era simplesmente fazer qualquer franja. Isso aqui não é qualquer franja. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Você tem aqui 4, 1, 2, 3, 4, mais 4 aqui, formam 8. E você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 nós, tá? Isso tem um significado dentro da própria palavra tzitzit, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, esse aqui é um talit gadol, como eu falo, nós usamos para fazer as nossas orações, e eles têm um tzitzit aqui. Também usamos tzitzit nas nossas roupas, normalmente, aqui por baixo dela, deixamos os cordões também à mostra, tá bom? Um benenor, como é o meu caso, como não sou judeu, eu não preciso usar, eu não tenho essa obrigação, tá? Mas o judeu, ele é ordenado a usar. Então, quando você vai colocar o talit, antes de você colocar o que eu estou fazendo aqui, você tem que verificar suas franjas, se elas estão tudo corretas. Tem uma brahá que é feita, tá? Mas eu não vou fazer aqui porque a brahá é feita se você vai usar e eu não vou usar, tá bom? Mas essa aqui são os tzitzits que eu queria mostrar para vocês, tá? Esse talit aqui, como eu digo, ele tem há mais de 10 anos aí, foi do meu casamento, tá? Baruch Hashem, vamos voltar aqui. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui do lado para vocês, tá bom? A palavra tzitzit, ela tem um valor numérico. Vocês sabem, quem já me acompanha sabe que o hebraico, cada letra, ele tem um valor numérico. Não temos números no hebraico como no português. Então, o Aleph vale 1, o Bet vale 2, o Gimel vale 3 e assim por diante. Cada letra no hebraico, as 22, tem um valor numérico. Então, a palavra tzitzit, como o próprio Rashi diz aqui, ó, se você pegar o valor numérico dela, somar os seus números, vai dar 600. Tá? Então, você pega ali o tzad, que é o primeiro, tzitz, né? Vou deixar tudo do outro lado. Tzitz. Você vai ter o valor tzitz, é 90. O yud vale 10. Repete novamente o tzad que significa que tem 90. Aí você repete novamente o yud, que dá 10. E o tav, que agora ele tem um valor de 400, tá? Somando-se tudo isso, a palavra tzitzit dá um valor de 600, tá? Aí você pega, adiciona os 8 fios e 5 nós, tá? Você pega os 8 fios e os 5 nós. Você vai obter justamente 613, que são totalmente todos os mandamentos que Deus ordenou na Torá. Isso mesmo. Nada na Torá é por acaso. A Torá, o hebraico, o Lashon HaKodesh, é a língua que Deus criou. Ela é perfeita, como eu falo aqui sempre, a necessidade de você conhecer o hebraico dentro do judaísmo, ela é fundamental. É bom, se você quiser conhecer realmente o texto original, entender realmente o contexto dentro do hebraico, faça necessário que você pelo menos aprenda a se alfabetize e saiba ler o hebraico para te ajudar quando você for fazer transliteração e traduções, tá? Então, a soma de todas as letras aqui dá o valor de 600. Aí você pega e coloca mais 8 fios, mais 5 nó. Dá 613 mandamentos. Todos os mandamentos que Deus deu na Bíblia, na Torá. Por isso, Deus fala assim no versículo 29, no versículo 39. Deus fala assim, Verhaya lechentz itzitzi urritem oto ushartem et kol mitzvotai. Ou seja, quando vocês, né, será para vocês, quando vocês virem, né, vocês vão lembrar o quê? Et kol mitzvotai, mitzvot, ou seja, quando vocês verem, vocês vão lembrar de todos os meus 603 mandamentos. Então, Deus não dá nada por acaso. Deus falou, Moisés fala para eles fazerem franjas. Essas franjas são 8, são 4 são 8. Fala para eles fazerem 5 nós, tá? Somando tudo, as letras de tzitzit, mais os 5 nós e os 8 cordões, vai dar o valor de 603, que são todos os meus mandamentos. Kol mitzvot. Então, nada na Torá, ela é por acaso, tá?
Mas só para nós encerrarmos aqui a nossa última porção, entendam bem. Você hoje, qual que é o significado por trás dos tzitzits? Eu já te expliquei aqui. Mas pare e pense comigo. Você hoje, como sempre, foi guiado por sinais. Você tem um carro, você tem as placas de trânsito para sinalizar, para mostrar para você, nessa pista você não pode passar de 100, você não pode passar de 50, é proibido passar para a faixa da direita, proibido passar para a faixa da esquerda, não pode pegar o retorno dali, tem um retorno na sua frente, ó, à frente tem um quebra-mola. Você, o dia todo, você é guiado pelos seus olhos, por sinais. Você tem um relógio que te ajuda a não perder o horário. Você tem um bracelete que te ajuda a lembrar, medir seus batimentos, e diabetes e por aí vai. Hoje você está cheio de sinal. Acho que o sinal mais procurado por todos é o sinal de Wi-Fi. Acho que esse é o sinal que todo mundo quer. Sempre está procurando uma pontinha do Wi-Fi para poder ver mais coisas. Aí Deus vem sabendo de tudo isso que aconteceria no final dos tempos, que nossos olhos e ouvidos, nosso coração estaria cheio de coisa para ver, que porventura faria que nós desviássemos dos mandamentos de Deus. Deus fala assim, ó, fale para os filhos de Israel, por todas as suas gerações. Ledorotorrem, por todas elas, suas gerações. Vocês façam no canto de vossas roupas franjas, para que quando vocês pensarem em fazer alguma coisa errada, vocês olhem e lembrem dele. A unicidade de Deus lá 3.364 anos ali atrás. Deus já sabia de tudo o que aconteceria no mundo, tablet, smartphone, internet, tudo. Deus falou, manda o povo judeu usar. Eles não vão se perder com o que vai acontecer futuramente nas próximas gerações. Por isso Deus falou em todas as suas gerações. Então o tzitzit, ele é um fio de luz que ilumina-nos no meio das trevas, no meio de tanta escuridão que nós vemos hoje. Ele é o que nos lembra que o nosso manual que Deus nos deu, que é a Torá, é o único que faz com que nós andamos corretamente, é o único que faz com que nós sermos felizes verdadeiramente. Para nós caminharmos nesse mundo. Então, esse é o significado de Deus ter falado, façam franja nos 4 cantos de vossa roupa. Mauri, nem todas as roupas hoje têm 4 cantos. Por isso, nós temos o talit katan, que é justamente, você pode usar por baixo da sua roupa, né? Você coloca por baixo, e ele tem as franjas aqui. Então, não tem desculpa. Deus falou para fazer, nós fazemos, o povo judeu faz até hoje. Nós também, como nós judeus, Benei-Nos, também fazemos a nossa parte. Tá bom? Amigos, vamos encerrar por aqui. Eu espero que tenha ficado bem claro essa questão dos tzitzits, o que significa, né? Que tem toda a explicação que Deus deu para Moshe, como fazer. Então, não é simplesmente colocar qualquer barbante ou franja no meio da sua roupa e você vai cumprir o mandamento. Não. Tem toda a explicação. Não vou adentrar aqui sobre a questão do fio azul. Isso teria que ser um vídeo só para falar sobre tzitzits. Eu tenho um livro aqui dessa grossura só falando do tzitzits e a questão desse fio azul, tá? Então, não é assunto para agora. Mas na maioria não se usa esse fio azul. Por quê? Porque se perdeu a cor que era justamente correta desse azul. Então não adianta você querer colocar um nível de azul que você não saiba a cor. Você estaria transgredindo o mandamento, porque o mandamento é para você justamente colocar um fio daquela cor que Deus falou. Se você não sabe, então não coloque, mas use os tzitzits para você se lembrar. Não tem todo um assunto, como eu te falei, isso é um vídeo só para falar sobre isso aqui. Então, meus amigos, vamos encerrar aqui. Tá? Mais uma vez quero agradecer você que já nos acompanha, você que é novo no canal. Se inscreva, deixa um like se esse conteúdo você achou que é relevante, mais pessoas precisam saber também desse conteúdo. No demais, como eu sempre digo aqui, Todarabá, muito obrigado, Bekol Tov, Etzalahá, Panassá, sucesso
e sustento, tá? E o Mashiach, nós queremos um Mashiach agora, que Mashiach se revele, tá? Porque assim quando o Mashiach vier, é quando todo o povo estará preparado para receber o Mashiach, tá? E eu posso dizer que estamos muito, muito perto daquilo que Deus deixou na sua Torá pelos profetas. Estamos realmente, como o Rebbe dizia, nos calcanhares do Mashiach. Estamos próximo da era messiânica, tá bom? No demais, encerramos aqui a nossa sétima e última parte da porção de Shelah, tá? Estaremos vindo na semana que vem com a próxima porção, tá bom? E, mais uma vez, toda Rabá, um Shabbat Shalom, tá? Encerramos nossos vídeos, nossos ensinamentos aqui, só voltamos no domingo, tá? Em respeito ao Shabbat. E, mais uma vez, toda Rabá, muito obrigado, fiquem com Deus. Lehitraot. Até a próxima. Tchau, tchau, amigos.